Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo de número 91. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Salmos de número 91. Aqueles que puderem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você e todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, têm liberdade de sentar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse salmo de número 91 é um salmo bastante conhecido, né? Muitas pessoas que, inclusive, nem têm essa proximidade tão grande com o Senhor, às vezes tem por orientação, né? Olha, deixa o salmo aberto na tua casa, no salmo 91. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Ou talvez alguns de nós ali tem esse hábito de manter o salmo 91 aberto, né? Ali, com a intenção de que o simples fato daquela palavra de Deus, da Bíblia estar aberta naquele Salmo 91, ele vai trazer algum tipo de proteção para nós. E realmente, meus irmãos, nós vemos que a questão da proteção, ela fala diretamente com cada um de nós, com os seres humanos, né? Porque a proteção, ela faz parte de uma das necessidades básicas, não é verdade? Do ser humano. Todo ser humano, ele busca por uma proteção. Ele precisa estar abrigado em algum lugar. Nós vemos aqui que nós olhamos para as carinhas de cada um de vocês, né? A gente conhece praticamente todos aqui e vemos que muitos são pais de famílias, né? E essa preocupação que nós temos, né? Com a segurança que nós devemos proporcionar aos nossos filhos, um ambiente seguro, limpo, né? E essa é verdadeiramente uma preocupação. Nós vemos as questões que assolam as sociedades, as pessoas, as preocupações das nossas mentes, né? E aí nós vamos ali para a palavra de Deus e a gente olha para o texto e a gente vê que, em primeiro lugar, né, o Salmo, ele não fala diretamente de proteção. Ele fala, sabe o que? Primeiramente, para que nós conheçamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém sabe ao certo quem escreveu esse salmo. Existem muitas especulações, né, e as mais prováveis são de que quem escreveu esse salmo foi Moisés.
porque ele é uma continuação praticamente do Salmo de número 90. Esse sim, ele define claramente, foi Moisés, o servo do Senhor, que escreveu. E a palavra de Deus, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e em títulos, ela foi escrita diretamente. Então esse salmo ele é como se fosse uma continuação. E isso faz muito sentido também para a gente pensar em quem escreveu esse salmo, que foi Moisés, porque pensa numa pessoa que entendia a questão de livramento desde o seu nascimento, né? Quando Moisés nasceu, a família dele vivia no Egito na condição de escravidão, condição de escravos. E no tempo que Moisés nasceu, teve um decreto por parte do faraó, que era o rei, e vamos pensar que era o homem mais poderoso da terra naquela época. E o decreto era de que matassem todos os meninos que nascessem filhos das hebreias. Tinha um decreto do governo, né? E muitas vezes nós vemos que as pessoas veem o governo, né? E os governos se comportam muitas vezes como inimigos da população, né? E aqui havia um temor tremendo, né? Então, sobre a vida de Moisés, já tinha desde o nascimento dele. A palavra diz, né, que as parteiras, que eram as egípcias, elas, por temor a Deus, elas infringindo inclusive decretos do próprio faraó, colocando em risco a própria vida delas, elas poupavam. Muitos dos hebreus que nasceram naquele período, daquele decreto, poupavam ali as crianças e tal, e foram até repreendidas pelo faraó, e Deus depois reconhece, né, e dá uma bênção para aquelas mulheres que eram parteiras e tudo. Então, desde o começo da vida de Moisés, ele já dependeu muito do livramento do Senhor. E a palavra nos diz, né, que a mãe dele, né, Joquebede, ela nasceu ali o menino, e a palavra diz que ela olhou para o menino e ela achou ele formoso. Qual que é a mãe que não olha para o filho e fala, que lindo, né? Qual que é a mãe que não olha para o filho e fala, que lindo esse menino, que lindo essa menina? E porque ela achou ele formoso, ela resolveu também transgredir uma lei que era dali do governo lá do Egito. E poupou e teve toda uma estratégia ali, a sua irmãzinha também, depois que o menino chegou a 3 meses de idade, colocou ele numa barquinha ali, né? Hoje em dia a gente até chama de Moisésinho, né? Não tem o Moisésinho que a gente carrega o bebê, betumou, passou piche ali para vedar das águas, colocou no rio Nilo. Imagina um rio caudaloso, cheio de crocodilos, né? Do Nilo ali, e a irmãzinha dele foi olhando ali para ver onde que o bebezinho ia lá, até que chegou nas mãos da filha de Faraó, aquele menino. Imagina, a filha de Faraó era a filha daquele que decretou a morte, né? E ela vai lá e cuida de Moisés. Moisés é cuidado e ele é instruído em toda a cultura, em toda a ciência do Egito, em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Ele cresce ali com todo o conhecimento, e um dia ele resolve visitar o povo dele, porque Moisés sabia de onde ele tinha vindo. E talvez Moisés pensou, olha, rapaz, eu estou preparado para ser o libertador do meu povo, eu vou me revelar ao meu povo, com todo o poder que eu tenho aqui. Imagina que coisa boa, né? Eu sendo poderoso assim, e eu tenho essa raiz dos judeus, eu vou ser o libertador do povo de Israel. E quando ele vai, nessa força dele, nesse raciocínio dele, deu tudo errado para Moisés, deu tudo errado. Ele terminou matando um egípcio, né? E isso foi uma coisa também que fez com que ele fugisse de lá. Nós estamos falando do provável, né, escritor deste salmo, que fala de livramento, que fala de segurança, né? Aí Moisés vai e passa um bom tempo, ele sai com 40 anos de idade, passa um bom tempo no deserto. Ele que tinha tudo, e de repente ele está ali no deserto, ele conhece a sua esposa, Ziporá, né, que era filho de um sacerdote de uma outra religião, os midianitas, e ele começa a trabalhar naquele lugar, esquecendo, né, cada dia que ia passando, cada ano que ia passando, ele ia esquecendo a sua origem ali do Egito, até que ele está pastoreando as ovelhas do sogro dele. Nem ovelhas próprias ele tinha, eram as ovelhas do sogro dele. E aí Deus se revela a Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, nos primeiros 2 versículos desse salmo, né? Eu vou ler de novo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O próprio Deus. É
É o próprio Deus, o Altíssimo. E é uma das palavras, né? Porque nesses 2 versículos, a palavra revela 4 nomes de Deus. Os irmãos estarem atentos aqui, olha. O Altíssimo, no original, no hebraico, é o El Elyon. El Elyon é o Deus que está acima de toda a autoridade. Habita das regiões celestiais. A palavra diz que esse Deus Altíssimo, né, o trono dele está nos céus. Os céus é o trono dele. E os pés, e a terra é como o estrado dos seus pés. Então, olha o Deus em quem a palavra está apontando para que nós busquemos o abrigo. Nós não estamos buscando o abrigo nas deidades desse mundo ou nas deidades que haviam do Egito, que achavam que tinham todo o poder. Aqui está apontando para um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vive nas alturas. E aí ele fala assim, então, primeiro nome de Deus, né? O El Elyon, que é o Deus Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Esse nome aqui que é dado para o Senhor, o Onipotente, é o Deus El Shaddai. É o Deus que tem todo o poder. Então ele não só tem autoridade, né? Ele não só está no maior nível, porque não há Deus nessa terra que tem o poder que o nosso Deus tem. Ele não só tem autoridade, mas ele tem poder. É esse Deus que a palavra está nos dizendo para nós nos achegarmos e para nós encontrarmos esconderijo embaixo das suas asas. Aí depois eles continuam no próximo verso. Diz ao Senhor. É mais um nome diferente de Deus, porque quando a gente lê a palavra, a gente não se dá conta de que o Senhor está querendo se revelar. Então, antes do Senhor falar de proteção, que é aquilo que talvez a gente está aqui buscando, Ele está falando o seguinte: Ele está se revelando a cada um de nós através dos seus próprios nomes, do nome do Senhor. Então, quando Ele fala assim, olha, diz o Senhor, a palavra que é usada aqui é Jeová, Javé. É o tetragrama que os judeus usam, são 4 letras, que é impronunciável, né? Que para que a gente possa pronunciar, os judeus pegaram as vogais do nome Adonai e colocaram nessas 4 consoantes, para que nós pudéssemos pronunciar Jeová, ou Yehová, ou Javé. Então, nós estamos no 3º nome, e esse Javé é aquele Deus que se revelou a Moisés quando ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro. É o Deus da aliança, é o Deus que ouviu o clamor do seu povo que estava sofrendo na escravidão do Egito. E aí nós vamos ainda continuando o seguinte: ele diz ao Senhor, ele diz a Jeová: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. A palavra aqui que é usada no original é Elohim. Elohim é o Deus que aparece ali em Gênesis, que diz que é o Deus que criou os céus e a terra. Do nada ele criou os céus e a terra. Só que aqui já tem um conteúdo diferente, porque ele fala o meu Deus. Então esse relacionamento passa a ser pessoal com o Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, como já no começo a palavra ela apresenta talvez os nomes do Senhor aqui que você talvez nunca tinha ouvido, mas que nós vamos nos concentrar nisso. E sabe de quem é todos esses nomes aqui? É o nome do próprio Senhor Jesus. O Salmo ele se refere do começo, do meio e do fim a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele Deus Altíssimo. Ele habitava nas regiões celestiais com toda a sua glória. Ele desceu, se fez homem como nós, pouco menor que os anjos, mas com todo o poder e com toda a autoridade, habitou entre nós. E essa palavra habitou, ela é importante e chave também para nós compreendermos esse salmo, porque ele começa assim, né? Aquele que habita. E habitar, meus irmãos, é diferente de você visitar, é diferente de você fazer um turismo. Habitar, ele requer relacionamento. Você pode visitar a casa do seu pai, né? Ou você pode estar morando na casa do seu pai. E quando você mora na casa do seu pai, você está sob o abrigo do seu pai, sim ou não? E na casa do seu pai, tem regras ou não tem regras? Você faz aquilo que você quer na casa do seu pai? Tem muitas vezes o termo, né? Eu vou para a casa da sogra, né?
Na casa da sogra, a pessoa parece que tem liberdade, é como se tivesse liberdade de fazer o que quisesse, né? Na casa do Senhor não tem assim, não é assim, não é dessa forma. Porque a habitação com Deus, ele requer o seguinte, a presença de Deus, a presença do Senhor. E Deus é um Deus santo. Ele não é um Deus como o homem, ele é santíssimo. E quando nós chegamos na presença de Deus, ele faz com que nós nos reconheçamos como pecadores. E nós sabemos, né, que essa presença ela é tremenda. Mas a palavra fala assim, olha, o esconderijo do Senhor, né? Aonde está essa habitação? Como é que eu posso achar este lugar para que eu esteja realmente seguro? Então, meus irmãos, o que Deus fez? Porque nós pensamos assim, poxa, será que esse esconderijo, será que era o Éden? Será que era o Éden? Porque no Éden havia a presença de Deus, né? E Deus criou Adão, e Adão foi criado puro. Obrigado, irmão. Ele foi criado puro, ali sem pecado nenhum. E ele estava sob toda a proteção de Deus. Nada faltava para Adão. Tudo o que ele precisava para suas necessidades de sobrevivência, de alimentação, de comunhão, tudo ele tinha à sua disposição. Só que Adão, voluntariamente, e sabendo, né, daquilo que era a condição que Deus colocou ele ali, olha, eu te coloquei aqui para você cuidar do jardim, ou seja, o trabalho de Adão era ser esse guarda, para cuidar do jardim ali que Deus tinha plantado. Ele voluntariamente decidiu se afastar de Deus e desobedecer a sua palavra, e não crer no que Deus falou. Que Deus falou assim, olha, do dia que você comer daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Ou seja, ele estaria sabendo que ele sairia daquele abrigo. E Adão falhou e saiu do abrigo. Aí nós vemos chegando, né, ao povo de Israel, né, que Deus ele pegou e falou o seguinte, olha, a vontade de Deus era tirar não somente o homem daquela condição de escravidão do Egito, mas a vontade de Deus era habitar com o povo. Então, existiam as 12 tribos de Israel que estavam ali no meio do deserto. Imagina o seguinte, o deserto é um lugar totalmente inóspito. Ou seja, é um lugar que para a vida humana é complicado, porque do deserto você não consegue tirar o alimento. Você não consegue ter uma plantação ali para comer daquilo que você está necessitando para comer. No deserto existem as feras que atacam as pessoas. Então, olha o ambiente que o povo de Israel estava sendo conduzido ali. Mas a instrução de Deus era o seguinte, para que criasse um tabernáculo que ficasse no meio do povo de Israel. Então as 12 tribos ficavam ao redor e Deus no meio. Ali era um lugar seguro para o povo, ali era o esconderijo do povo. Então por isso que Moisés falou assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque no deserto, durante o sol escaldante, durante o dia, a sombra era uma necessidade vital. Imagina o seguinte, você está no deserto, aquele calor causticante, e tem aquela sombra do Altíssimo, para proteger o povo. Então Deus, ele estabeleceu ali, ele tinha um plano para que o povo de Israel fosse um povo santo, uma nação santa, sacerdotal, que fosse passar para o mundo e revelar ao mundo o Deus a quem eles serviam, que é o único Deus verdadeiro. Israel falhou nessa missão que Deus tinha dado para ele. Assim como Adão falhou, Israel falhou. E aí, quem na verdade cumpriu todas os requisitos para que essa bênção de proteção, que nós vamos falar depois no decorrer dos Salmos, né, os benefícios de você estar no abrigo do Senhor, quem foi que cumpriu todos esses requisitos? O próprio Senhor Jesus. Ele, quando desce da eternidade e se faz homem, ele verdadeiramente viveu com o Senhor e amou o Senhor e se aproximou de Deus e obedeceu a Deus em todas as coisas. Aí nós vemos o seguinte, né? A partir do verso 3, ele passa a falar dos benefícios daquele que anda no abrigo do Senhor. Ele fala o seguinte, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro?
Os irmãos aqui, não sei se já viveram no sítio, alguma coisa, algum lugar, né? Mas a gente sabe ali que o laço seria o quê? Uma armadilha, né? O passarinho, ele está voando ali, de repente ele vê algo que interessa e que, né, aguça ali o desejo dele de alimentação. Por exemplo, você coloca uma fruta que ele gosta, você vai atrair aquele passarinho, né? Ele vai na inocência de achar que ele vai estar suprindo, que ele vai estar se beneficiando de algo, quando na verdade tem uma armadilha para trazer ele em prisão, verdade ou não? Porque o objetivo de alguém que faz um laço do passarinho, uma armadilha para o passarinho, é que ele seja atraído por uma necessidade e ele é colocado ou numa gaiola, numa prisão, ou ele vai virar alimento para alguém. Sim ou não? Imagina isso do ponto de vista espiritual. Muitas vezes nós somos atraídos por coisas que até são lícitas, né? Por desejos, por coisas. Só que nós temos que saber o seguinte: quem é que faz a armadilha? Quem é que faz o laço? É Deus ou é o adversário das nossas almas? É o adversário das nossas almas. E o que o Salmo ele garante aqui é que Deus ele é todo poderoso para livrar a mim e a você dessas armadilhas que nós não conseguimos ver. Nós somos atraídos muitas vezes por coisas que enchem os nossos olhos, que parecem ser boas aos nossos olhos, né? A gente não conhece as coisas que estão ao redor, não conhecemos amplamente as questões espirituais que estão envolvidas, mas Deus é aquele que vai te livrar das armadilhas que o adversário coloca diante de você. E Ele garante já aqui, porque Ele é o Deus Altíssimo, porque Ele tem toda a autoridade, e não há potestade, não há Satanás, demônios ou governos que estejam acima do nosso Deus. Ele é poderoso para te livrar dessas situações que você não está enxergando, que muitas vezes você está sendo atraído para ali, e Ele vai te livrar. Ele vai te livrar também da peste perniciosa. E o que é a peste? A gente viveu recentemente ali a questão das pandemias, né? A peste é uma enfermidade, né, que é altamente contagiosa e que causa muito dano para as pessoas, né? Mortandade, né? E quando a gente pensa, né, o que acontece quando teve todas essas pestes e a gente começa a fazer uma reflexão: puxa vida, o Senhor me livrou disso, né? Cada um de nós aqui, provavelmente, exceto os pequenininhos aqui, passaram por essa pandemia e viram que muitas pessoas foram ceifadas, sim ou não? Nessa última pandemia que teve. E tiveram várias pandemias e pestes, né, durante a humanidade, que ceifaram milhões de pessoas. E a gente pode pensar assim: puxa, eu estou vivo. Verdadeiramente o Senhor livrou a gente. Mas muitas pessoas certamente foram ceifadas que eram crentes também, que eram pessoas muitas vezes até muito melhor do que nós mesmos, e que aprove a Deus recolher naquele momento. E aí nós pensamos assim: mas e o que acontece então com o Salmo? O que acontece com o Salmo 91, se aqueles que são, né, que servem a Deus, que estavam no abrigo do Senhor, né, e passam por situações de pandemia, são recolhidos ou têm sequelas muito grandes a partir daquelas pestes, né? O que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas, né? Uma verdade é que nós passamos por ela e foi Deus que nos livrou. Isso é verdade. Mas a questão daquelas pessoas que foram recolhidas está dentro da economia do Senhor. Porque, meus irmãos, até a volta do Senhor Jesus, né, nós não fomos feitos para ter essa vida que nós temos aqui, carnal, por todas as vidas, por toda a eternidade. Não. A promessa de Deus é que nós teremos vida eterna no Senhor Jesus. Que um dia, né, Ele aponta para um dia em que nós teremos os nossos corpos transformados e não vai ser mais suscetível a nenhuma peste. As coisas elas vão se cumprindo no tempo de Deus, né? Agora, a peste perniciosa, essa coisa que se propaga, ela não só diz respeito a essas coisas que nós podemos ver, né, que são doenças visíveis, mas também a situações espirituais que nós passamos. As distrações que nós temos nessa vida e que nos afastam do caminho do Senhor. O tempo que nós passamos com coisas que não levam à presença de Deus. E quantas coisas nesse tempo que nós vivemos estão nos afastando. Isso é propagado de forma assim,
tremenda, né? Que vai roubando, né, o nosso tempo com o Senhor. A questão, por exemplo, também da falta de perdão, né? Porque quantas coisas nos afastam do Senhor? Uma delas é não perdoar. Não perdoar aquele que nos ofendeu, né? Então, muitas vezes, nós não nos damos conta e pensamos assim: não, eu vou cumprir toda a lei do Senhor, né? Mas algumas coisas eu não vou admitir, eu não vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. E isso te afasta do Senhor, isso te afasta de tal maneira que causa um estrago espiritual tremendo. Então o Senhor está querendo trabalhar isso também nos nossos corações, né? Ele o cobrirá, no verso 4, com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. É interessante, né, que em Mateus 23, 37, o Senhor Jesus, ele olha para Jerusalém e vê a condição daquela cidade, né, que era para ser a cidade da habitação do Senhor, e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei, eu quis proteger vocês embaixo das minhas asas, como a galinha faz. Os irmãos já viram, né? Essa cena de uma galinha, que ela tem os seus pintinhos ali, e quando tem uma chuva, se os irmãos fizeram uma busca ali no Google, vocês vão ver, né, uma galinha protegendo embaixo das suas asas aqueles pintinhos, né? E esse é o desejo de Deus, de nos proteger embaixo das suas asas. E muitas vezes o Senhor, ele fala assim: eu desejei fazer isso com você, mas ele pegou o povo de Israel, falhou nisso. E na verdade, quando Deus enviava seus profetas para falar a respeito do Messias de Jesus Cristo, Israel matava os seus profetas. Então, meus irmãos, chega ali o Senhor Jesus, aí continuamos aqui, olha: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Quantas pessoas estão com medo hoje em dia? Quantas vezes, né, muitas vezes as crianças são assoladas por medos, né? E os medos vêm nos períodos noturnos, né? E a criança precisa de proteção. E aí nós vemos que se nós buscarmos o abrigo do Senhor, Ele vai tirar esse medo noturno. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O medo noturno, porque à noite a gente não consegue ver as coisas. Mas ele fala também das flechas que voam de dia, né? Então, nós vemos ali uma situação de guerra, uma guerra espiritual que nós vivemos. As flechas que voam de dia são as coisas que a gente pode perceber, que a gente pode ver e contemplar, né? Olha, isso aqui é verdadeiramente uma ameaça para mim, e Deus nos dá uma estratégia para a gente ser livrado delas. Mas as coisas também que nós não vemos, Deus também nos protegerá. Louvado seja o nome do Senhor. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Todas essas coisas, meus irmãos, a gente vê hoje, quando a gente chegou, estava conversando com o irmão Atílio, né? E ele estava comentando: puxa, eu peguei ontem mesmo, ele estava andando e ele caiu, né? Se machucou ali, mas ele falou assim: mas eu não quebrei nenhum osso. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor me deu um livramento, né? Então, mesmo que a gente passe por situações, né, o Senhor vai lá e Ele é o Deus que nos livra. Aí ele começa dizendo o seguinte, no verso 11, né? Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa parte aqui, ela remete diretamente àquilo que o Senhor Jesus passou na tentação do deserto, né? Porque quando Jesus foi tentado, a palavra diz que o Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado, e o adversário Satanás pegou Jesus e levou ele para o alto do pico do templo do Senhor, e mostrou todos os reinos para Jesus. Falou: olha, se você tão somente me adorar, né, você salta aqui nesse templo, nesse pináculo, e você vai ver que o Salmo 91 vai se cumprir na sua vida, né? Porque o Senhor dará ordem aos anjos para te livrar de tudo. E Jesus não aceitou, porque nós não podemos usar a palavra de Deus para tentarmos a Deus, né? Isso de você pegar e se colocar em perigo,
né? Porque você está lendo a palavra, não é do Senhor, é o adversário que tenta o homem. Mas aqui nós vemos que o próprio adversário sabia que isso se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus, né? E aí continua dizendo o seguinte: você pisará o leão e a cobra. Falando do Senhor Jesus, porque o leão e a cobra são animais, né, dos predadores mais perigosos e mortais que existem. Sim ou não? O leão e a cobra, né? O leão e a cobra, se a gente está no território dele, ele vai lá para matar. E o único que tem poder para pisar e liquidar toda a ação do adversário é o próprio Senhor Jesus. Ele pisará o leão e a cobra. Aquilo que é uma ameaça para nós, que é a presença do adversário nas nossas vidas. Ele é o que tem poder. Com seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. O que é isso? O leãozinho é o filho do leão, né? A semente do leão. A serpente é a semente da cobra ali. E a palavra diz o seguinte, que Jesus foi aquele que pisou a cabeça da cobra, né? Então Jesus é aquele que veio para eliminar totalmente as obras do adversário sobre as nossas vidas. Meus irmãos, aí a partir do verso 14, né, depois que nós nos chegamos a essa presença, que nós conhecemos os nomes de Deus, porque Deus é tão grande e inescrutável, que nós começamos a conhecê-lo a partir dos seus nomes. Como nós falamos, o Deus Altíssimo, que está acima de toda autoridade, de todo o governo, de todos os poderes, né? O Deus que é o Deus onipotente, o El Shaddai, que tem todo o poder para mudar a situação que nós estamos vivendo. Nós conhecemos essas características do Senhor, o Deus da aliança, né? O Deus Jeová, aquele que fez uma aliança com o homem, né? Uma aliança de que, olha, eu vou fazer todas essas coisas por você e eu vou te mostrar a minha salvação, né? Então Deus começa a falar com você. Quando você começa a conhecer esse Deus, ele fala o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então aí fala da profundidade do relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. E Jesus foi esse que se apegou a Deus quando ele estava aqui, com amor. Então é esse relacionamento que nós devemos buscar com Deus. Ó, eu o protegerei. Esse é o cumprimento das promessas, porque conhece o meu nome. A partir de agora, meus irmãos, nós estamos conhecendo cada vez mais o Senhor, o Deus das alturas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus Javé, o Elohim, que é o Criador de todas as coisas, e nós chamamos Ele de meu Deus. Nós nos chegamos, né, no esconderijo do Altíssimo. E a palavra esconderijo, a palavra seria seter, né? Ele diz um lugar secreto. E quando a palavra fala desse lugar secreto, né, nós lembramos ali de quando Jesus falou ali em Mateus a respeito do jejum e da oração, né? Na oração Jesus fala assim: olha, quando você for orar, você vai no seu quarto, não é isso? E você fecha a porta, porque ali no quarto é o lugar da intimidade. E ali o Deus que lhe ouve em secreto, é a mesma palavra, o seter, o esconderijo, né? Então Deus ele ouve, porque há lugares, meus irmãos, que ninguém tem acesso. Há lugares que só você e o Deus que nós estamos falando aqui tem acesso. É esse lugar secreto, né? Então o Senhor Jesus vai falar assim: quando você for orar, você vai, fecha a porta do seu quarto, e o Deus que vê em secreto e que recompensa você também em secreto. Então essa intimidade. Quando Jesus também fala dessa palavra secreto, ele diz o seguinte: quando você for jejuar, você vai lá e unge o seu rosto, né? Não faz aquela postura de que, olha, eu estou jejuando para que todo mundo saiba que você está jejuando, né? Para você ter uma aparência de alguém que é espiritual. Não, você vai lá e você faz como se você estivesse alimentado. E aquele Deus, né, que ele vê em secreto, né, ele está sabendo do que você está fazendo, ele vai te recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que buscar, essa intimidade com o Senhor, né? Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. É isso que nós buscamos, que Deus esteja conosco. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Aqui fala da eternidade. O que o Senhor Jesus fez por nós é nos dar a vida eterna. Se você conhece o Senhor,
Você busca o abrigo embaixo das suas asas, esse lugar de proteção verdadeira, não aparente, né? Ele vai estar contigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te dar eternidade, Ele é o Pai da eternidade. E lhe mostrarei a minha salvação. É o Senhor se revelando para nós. O Senhor Jesus é exatamente tudo que está aqui no Salmo 91. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e através dele nós temos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que hoje a gente possa reconhecer esse Deus, entender que Ele está disponível, né? Todo aquele aponta para aquele que vai buscar o Senhor Jesus em sua intimidade, né? Em verdade e em espírito, né? E Ele está disponível, e Ele está olhando para nós, né? E Ele está aqui no meio de nós, habitando conosco, e a vontade que Ele tem é que nós estejamos aqui protegidos. Nós estamos aqui neste lugar como se as asas do Senhor estivessem sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, alcançando os nossos familiares, né? Vindo em recurso os nossos temores noturnos. Ele vai tirar toda a preocupação, né, que está nos nossos corações, porque nós sabemos que não há ninguém que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Glória a Jesus.